O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. George Lukács. Capítulo 1. O período republicano do jovem Hegel. 1. O período teológico de Hegel. Uma lenda reacionária ao iluminismo é o ponto de partida do desenvolvimento de Hegel, como ocorre com quase todos os homens significativos da Alemanha da época. Aqui também encontramos um terreno vasto, mas pouco estudado, da história da filosofia. Entretanto, os historiadores alemães da literatura e da filosofia se esforçaram, durante muito tempo, para levantar uma muralha chinesa entre o iluminismo e o período clássico. Nos últimos decênios, com completa falsificação da realidade, o Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, foi reinterpretado, quando a ciência histórica começou a retocar, em sentido apologético e reacionário, inclusive o próprio iluminismo, passou a dar grande importância a conexões que partem dele, com o objetivo de interpretar as figuras mais importantes do período clássico por esse novo viés conservador, uma vez consolidada a imagem reacionária do iluminismo alemão. Uma história marxista da filosofia terá de estudar, em detalhe, o caráter de classe do iluminismo alemão, bem como a influência do iluminismo francês e do inglês. Terá de revelar as contradições de classe que o atravessaram. É visível, para qualquer conhecedor da história da Alemanha, que o iluminismo serviu ideologicamente tanto aos objetivos do absolutismo feudal dos pequenos estados germânicos quanto aos da burguesia revolucionária em formação. Marx, em A Ideologia Alemã, já indicava essa contradição do iluminismo teutônico. A situação mais avançada da França, com maior diferenciação de classes, maior clareza e decisão na luta de classes, fez com que lá, os principais iluministas se tornassem ideólogos diretos da Revolução Burguesa. Já na Alemanha, onde a Revolução Burguesa não estava na ordem do dia, a recepção dos iluministas franceses foi, ao mesmo tempo, menos clara e mais contraditória do que na própria França. O absolutismo feudal e seus ideólogos tentaram muitas vezes apropriar-se de determinados aspectos do iluminismo para seus próprios fins. A oposição e sobretudo a político-social dos iluministas alemães era muito débil, bem mais do que seria em um país economicamente mais desenvolvido. Esse traço do iluminismo alemão se reflete em todos os terrenos ideológicos. Enquanto na França, a linha principal do desenvolvimento ideológico tende cada vez mais a um resoluto materialismo, o de Diderot, ou Bas e Helvétius. O iluminismo alemão fica dominado pela ideia de uma religião racional. Ateus e materialistas são, na Alemanha, meras exceções, em geral, personalidades isoladas em todos os sentidos, como B.J. Ch. Edelman. O radicalismo máximo alcançado pelos principais representantes do iluminismo alemão foi um panteísmo spinozista. Mesmo assim, apenas sustentar essa ideologia, como fizeram o Lessing Maduro ou o jovem Goethe, provocou indignação e espanto entre os iluministas moderados. É particularmente curioso que Lessing não tenha revelado seu spinozismo ao iluminista Moses Mendelssohn, seu grande amigo, e que Mendelssohn tenha se sentido profundamente abalado, após a morte de Lessing, quando vieram a público suas verdadeiras ideias por meio das conversas com F.H. Jacobi. O marco deste estudo não permite uma investigação especial sobre a ilustração alemã. Para nossas finalidades, basta constatar que a educação recebida na Fundação de Tübingen, onde o jovem Hegel cursou seus primeiros anos, era uma ilustração adaptada às condições de corte. Há pouco tempo foram publicados apontamentos por Hofmeister, dos quais se depreende, sem margem a dúvidas, que o jovem Hegel conhecia muito de perto o iluminismo alemão, francês e inglês. Seus estudos posteriores em Berna mostram um Hegel intensamente ocupado com a literatura do iluminismo, que não se limitava à história e à filosofia, mas incluía também as belas artes do período. Assim, por exemplo, nas anotações de Berna encontra-se uma citação de um romance de Marie Vaux. A parte principal dessas leituras, sobretudo no começo, são os iluministas alemães. Nos resumos de Tübingen já citados, encontramos praticamente todos os iluministas alemães, inclusive os de menor importância, não apenas mencionados, mas estudados com algum detalhe. Especialmente no início do período de Berna, Hegel se refere com frequência a Jerusalém, de Mendelssohn, então muito famosa. Com grande assiduidade, aparecem também os escritos e as peças de Lessing, sobretudo Natan, o sábio. Mas o âmbito das leituras de Hegel não se esgota aí, nem mesmo no período de Tübingen. De seus estudos e anotações, depreende-se claramente que conhecia muito bem os grandes do iluminismo francês, Montesquieu, Voltaire, Diderot,
Hobbes, Rousseau, e outros. Seus estudos históricos devem ter sido amplos, sobretudo em Berna. Pelos resumos, vemos que estudou detalhadamente as obras de Hugo Grosso, a história das duas Índias, de Raynal, a história da Grã-Bretanha, de Hume, e a decadência e queda do Império Romano, de Gibbon. A isso se somam as obras históricas de Schiller, alguns estudos de Benjamin Constant e escritos do revolucionário alemão Georg Forster. Dada a formação intelectual da época, não surpreende que Hegel conhecesse bem filósofos e historiadores da antiguidade. É importante notar, porém, que sua leitura dos antigos se movia dentro da linha do iluminismo anglo-francês. O jovem Hegel, como mostraremos a seguir, via na antiga cidade-estado, polis, não um fenômeno social datado, surgido de condições específicas e desaparecido noutras, mas o modelo eterno, o protótipo inalcançável da reforma presente da sociedade e do Estado. Já se pode perceber com clareza a direção das leituras do jovem Hegel. No marco das lutas internas do iluminismo alemão, Hegel vai se encontrando cada vez mais com a ala democrática, que critica e combate os traços de adaptação do iluminismo à ordem dos pequenos estados absolutistas alemães. Entre Tübingen e Berna, o interesse do jovem pensador se volta crescentemente aos iluministas franceses e ingleses, deixando os alemães em segundo plano. Por isso, chama a atenção que Hegel recorra tantas vezes, em suas notas, à crítica da religião contida no drama de Lessing já citado, crítica extremamente radical para a situação alemã da época. Não menos ilustrativo é o juízo de Hegel sobre as relações entre antiguidade e presente, formulado a propósito das relações entre a arte antiga e a arte cristã. Esse juízo baseia-se em concepções expressas nas Ansichten von Niederen Visões do Baixo. Reno, de Georg Forster. Hegel transcreveu extensas passagens desse livro, e se isso é característico de Hegel, é igualmente revelador de seus editores modernos que Hermann Noll, ainda que obrigado a admitir a existência dessas citações, não as tenha reproduzido em sua edição, dificultando ao leitor perceber sua importância no desenvolvimento do filósofo. Mais adiante teremos de tratar, em detalhe, do curioso fato de que o jovem Hegel, em seus primeiros anos, tenha sido bastante indiferente aos problemas filosóficos em sentido estrito. Sem dúvida, leu os filósofos antigos Spinoza e Kant, mas a única leitura documentalmente comprovada de Spinoza, por exemplo, é o Tratado Teológico Político, estudo que pode ter estado ligado à sua investigação da crítica da religião e da história das religiões. Nesse contexto, é preciso citar também a História da Igreja, de Moschein. Editores e expositores modernos do desenvolvimento do jovem Hegel exageraram a importância dessa leitura, para sustentar a tese de interesses religiosos e teológicos decisivos. Retomaremos esse ponto adiante. Por ora, basta observar que as obras históricas iluministas já mencionadas tratam amplamente da história das religiões, especialmente do cristianismo, e enquanto Hegel toma de Moschein apenas poucas citações factuais, é nos comentários que assume posição resoluta a favor da crítica radical ao cristianismo que encontra em Gibbon, Forster etc., que Hegel tenha estudado também a mística alemã, Mestre Eckhart, Tauler etc., não prova as construções de Dilthey, Noll e outros. Como veremos, as seitas têm grande importância para a concepção hegeliana do cristianismo nesse período. Do mesmo modo que ele descobriu, e criticou, o caráter sectário da organização do cristianismo primitivo, pode perfeitamente ter se ocupado, por interesse histórico polêmico, das seitas posteriores. Voltando às leituras filosóficas do jovem Hegel, deve-se destacar, naturalmente, o conhecimento de Kant, afinado com o estado de ânimo da jovem geração filosófica de então. Tanto no jovem Hegel quanto no jovem Schelling, a crítica da razão prática está no centro do interesse. Em Hegel, isso é ainda mais acentuado que em Schelling. Não se encontra, em todo o período de Berna, uma única notação que indique uma dedicação profunda aos problemas da crítica da razão pura, problemas epistemológicos no sentido mais estrito. Também se depreende da correspondência com Schelling, que Hegel iniciou a leitura dos primeiros escritos de Fichte de modo hesitante, sem grande interesse, passando em seguida, ao que tudo indica, pelos materiais disponíveis, a uma atitude bastante crítica. Por outro lado, é característico que as cartas sobre a educação estética suscitaram nele verdadeiro entusiasmo, e isso não tanto pelo conteúdo estético-filosófico, mas pela contundente crítica que faz da incultura da Idade Moderna, comparada à grandeza cultural dos antigos.
Naturalmente, isso não significa que o jovem Hegel pudesse ser simplesmente afastado do iluminismo em todos os aspectos de sua concepção de mundo. Seu ponto de vista idealista o separa, desde o início, dos franceses e ingleses. Hegel nunca oscilou seriamente rumo ao materialismo filosófico, como aconteceu com outros contemporâneos importantes. Em Materialismo e Empiriocriticismo, Lenin assinala essa oscilação em Kant, nos primeiros trabalhos de Schiller, quando este estudava medicina. Encontram-se também tendências materialistas, e veremos oscilações enérgicas em Schelling, por vezes, no período da filosofia da natureza. Muito mais coerente do que os pensadores citados, Hegel foi, toda a vida, um filósofo idealista. Sua aproximação ao materialismo, no sentido indicado por Lenin ao comentar a lógica de Hegel, dá-se em torno do idealismo objetivo, graças ao alcance enciclopédico de seu saber e à observação sóbria e sem preconceitos dos fatos. Mas seu pensamento filosófico consciente foi sempre idealista. Já indicamos que nos períodos de Tübingen e Berna, o jovem Hegel não se ocupou profundamente dos problemas filosóficos propriamente ditos, seu interesse não se dirigiu, então, à teoria do conhecimento. Ainda assim, nele já surge uma atitude unitária para julgar os fenômenos da sociedade e da história. Há poucos indícios de que em Berna, ele se tenha dedicado seriamente à filosofia da natureza. O jovem Hegel não investiga filosoficamente os fundamentos de seu ponto de vista unitário. Como muitos contemporâneos, ele quer aplicar à sociedade e à história a problematização kantiana da crítica da razão prática. O ponto de vista kantiano domina em dois sentidos. Primeiro, porque Hegel concebe os problemas sociais, antes de tudo, como problemas morais. Segundo, porque o problema da prática, isto é, da transformação da realidade social do homem, é central em seu pensamento. Mas, num ponto decisivo, Hegel vai, já nessa primeira juventude, além de Kant. Em Kant, os problemas morais são estudados do ponto de vista do indivíduo. O fato moral fundamental é a consciência moral. A aparente objetividade idealista só se obtém projetando, sobre um sujeito fictício e aparentemente supraindividual, na realidade, individual e mistificado. O chamado eu inteligível, os traços comuns e a legalidade geral que a ética procura. Os problemas sociais surgem em Kant de modo secundário, por simples justaposição de sujeitos individuais. Por outro lado, o subjetivismo do jovem Hegel, orientado à prática, é desde o início coletivo e social. Para Hegel, o ponto de partida e o objeto central da investigação são sempre a atividade e a prática da sociedade. Encontra-se aqui uma metodologia que tem certos pontos de contato com a de Herder. Este foi o primeiro iluminista alemão a problematizar a prática social coletiva, embora sem conseguir definir com clareza conceitual a natureza do sujeito que assim atua nem as leis reais de sua ação. Metodologicamente, nele permanece uma semi-obscuridade. O jovem Hegel não se apoia, em nenhum momento demonstrável, nas investigações históricas de Herder, não há documento sequer de uma impressão especial. Mas as ideias de Herder estavam no ar na Alemanha, seria, portanto, ocioso buscar paralelos pontuais. O ponto importante para todo o desenvolvimento de Hegel é que ele parte do conceito herderiano, pouco esclarecido de sujeito coletivo. No período de Berna, não faz esforço para definir, conceitual e epistemologicamente, a essência desse sujeito. Ele o estuda com seus fatos e destinos, no curso do acontecimento histórico, na transformação da realidade social. Veremos que a decadência desse sujeito coletivo, sua decomposição em indivíduos privados, cuja simples soma passa a compor a sociedade, desempenha papel decisivo em seu pensamento. Em Berna, o jovem Hegel toma essa decomposição como um fato histórico, sem tirar dela consequências filosóficas mais profundas. Seu problema central nesse período é prático. Pergunta-se como foi possível a decomposição da subjetividade coletiva das antigas repúblicas-cidades. Nisso aparece o reflexo mental da grande ilusão histórica que guiou os dirigentes jacobinos da Revolução Francesa, Robespierre e Saint-Eustache. Só depois da derrota do jacobinismo, após o Termidor, já em Frankfurt, quando sobrevém a grande crise de seu pensamento, surgirá o problema de uma valorização positiva da sociedade moderna, da sociedade burguesa, do indivíduo privado. Veremos como, dessa crise, em íntima ligação com o estudo da economia política, emerge a concepção dialética da realidade social. Devemos, pois, ocupar-nos desse sujeito histórico coletivo, tomado sem análise conceitual.
E sabemos que todos os problemas sociais e históricos que surgem ao jovem Hegel, nesse contexto, aparecem como problemas morais. Dessa problematização decorre que a religião, nessas reflexões histórico-filosóficas, tem de desempenhar papel decisivo. Esse é um dos pontos mais explorados pela filosofia reacionária do período imperialista para falsificar o perfil de Hegel. Caracteristicamente, Hermann Noll intitulou sua edição dos Fragmentos Juvenis de Berna e Frankfurt die Theologische Jugendschriften, Escritos Teológicos Juvenis de Hegel. Com isso, quis sublinhar que Hegel teria cursado teologia em Tübingen apenas por necessidade profissional, enquanto os problemas teológicos seriam o fundamento e o ponto de partida de todo o seu pensamento. Essa tendência se encontra também em Georg Lasson. Para ele, religião e teologia são o eixo de todo o sistema hegeliano. Lasson critica todo comentador de Hegel, por mais reacionário que seja, que não coloque de modo absoluto o ponto de vista religioso no centro da interpretação. No mesmo campo se situa a tese principal da maior monografia moderna sobre o jovem Hegel, a de Th. Elia Ehring, que vê em Hegel um pedagogo popular, deformando hermeneuticamente o ponto de partida prático que já analisamos, como se fosse uma tentativa de doutrinação religiosa do povo. O que há de verdade nesse caráter teológico dos escritos juvenis? O leitor atento e sem preconceitos encontrará neles assombrosamente pouca teologia, e além disso, verá no jovem Hegel um estado de ânimo resolutamente hostil à teologia. Como já sublinhamos, a questão religiosa desempenha, naturalmente, um papel no complexo de problemas históricos do jovem Hegel. E a religião nunca deixará de ter esse papel no sistema de Hegel. Importa, porém, estudar concretamente, primeiro, em que consiste a posição do jovem Hegel quanto à religião, segundo, quais são seus fundamentos, circunstâncias e condições históricas. Começando pela segunda pergunta, verifica-se que o problema do conteúdo histórico e da eficácia histórica das religiões, em especial do cristianismo, foi central em todo o iluminismo alemão de Reimarus Lessing. E esse problema retorna, na dissolução do hegelianismo, em Strauss, Bruno Bauer, Feuerbach etc. O jovem Hegel está, pois, nessa linha geral do iluminismo alemão. Engels descobriu claramente os motivos reais desse fenômeno, porém a política era então um terreno muito espinhoso, e por isto a luta principal se dirigiu contra a religião. Essa luta era, ademais, desde 1840, uma luta indiretamente política. Esse caráter indiretamente político da religião, e da luta contra a religião, se manifesta plenamente no período em que Hegel escreve seus Escritos Teológicos Juvenis. Enquanto, no período imediatamente preparatório da Revolução de 1848, o radicalismo filosófico passou rapidamente da crítica da teologia, forma insuficiente de oposição ideológica, a formas mais políticas de crítica, o debate teológico ainda se sentia muito mais revolucionário. É nesse ponto que se situam os Escritos Teológicos Juvenis de Hegel. Em sua tendência fundamental, são escritos contra a religião cristã. Aludimos à ideia central da filosofia da história então professada por Hegel. A decadência das antigas cidades-estados significou a decadência da sociedade de liberdade e grandeza humanas. A transformação do heróico citóien republicano da polis no simples e egoísta homem privado da sociedade moderna, o burguês. Antecipando, aqui, o resultado da análise hegeliana da religião nesse período, o jovem Hegel vê no cristianismo precisamente a religião do homem privado do burguês, a religião da perda da liberdade humana, a religião do despotismo e da servidão milenares. Com essas ideias, ele se move integralmente na linha do iluminismo. É preciso acrescentar, no entanto, que o jovem Hegel, como a maioria dos iluministas alemães, não chega na luta contra o cristianismo, ao ateísmo materialista dos ingleses e franceses. O núcleo de seus esforços é religioso, descobrir as condições sociais em que a religião, o despotismo e a servidão possam ser substituídos novamente por uma religião da liberdade, à maneira da antiguidade. Dadas as circunstâncias alemãs, nada há de surpreendente nisso. Engels mostrou, inclusive, que no próprio Feuerbach, a luta contra a religião, seu desmascaramento, convertisse às vezes em exigência de uma nova religião pura. Também observou que a supervalorização do papel histórico da religião, a ideia de que os grandes pontos de inflexão do desenvolvimento humano estejam condicionados por acontecimentos religiosos, permanece característica da concepção histórica de Feuerbach.
Tudo isso se aplica, com ainda mais vigor, aos iluministas alemães anteriores a Hegel. Pense-se, sobretudo, em um pensador honesto e importante como Lessing, cujas obras iluministas se desenvolvem sempre em horizonte religioso. Por outro lado, se é verdade que o iluminismo alemão não alcançou, na luta antirreligiosa, a solução materialista e ateia de Diderot, ou Base e Helvétius, também é certo que às vezes, Lessing, Herder, foi mais longe que os franceses na compreensão histórica da origem das religiões e de suas raízes sociais. Aqui está a importância dos escritos juvenis de Hegel. Com grande radicalismo, o jovem Hegel situa, no centro de seus estudos, o problema das origens sociais do cristianismo. Com a supervalorização idealista do papel histórico da religião, a que nos referimos, ele vê no cristianismo a causa última de acontecimentos e situações sociais e políticas da vida moderna contra as quais dirige sua luta principal. Seu objetivo prático central, a renovação da democracia da polis, de sua liberdade e grandeza, exige, segundo suas concepções de então, uma fundamentação histórica e política, que explica a conversão do cristianismo em religião dominante. O objetivo de Hegel é eliminar todo esse complexo histórico. Busca as causas de sua origem, para poder indicar a perspectiva de sua superação. Torna-se ainda mais claro, assim, que essas concepções do jovem Hegel nascem sob a influência da Revolução Francesa. O entusiasmo inicial de Hegel pela Revolução é fato conhecido. Sabe-se que os amigos juvenis de Hegel, Hölderlin e Schelling, plantaram com ele, ainda em Tübingen, uma árvore da liberdade, em torno da qual dançaram e cantaram canções revolucionárias. Disse também que na fundação de Tübingen, formaram o núcleo de um clube secreto dedicado à leitura de escritos proibidos sobre a Revolução. Esse entusiasmo integra o estado de ânimo geral da intelectualidade alemã ante a Revolução, fenômeno a que já nos referimos. Em outro livro, mostrei que para muitos autores destacados, o entusiasmo durou pouco. Os acontecimentos de 1793 a 1794 escapavam à compreensão da maioria dos alemães contemporâneos. A ditadura plebeia dos jacobinos de Paris espantou e indignou a maioria, Klopstock, Schiller etc., mas a tese de que por essa decepção, se tornaram inimigos da Revolução e abandonaram os princípios de 1789 é uma fábula da historiografia burguesa. Na maioria dos casos, ocorreu o inverso. Assim também com o jovem Hegel. Em carta a Schelling, Natal de 1794, Hegel escreve: certamente sabeis que Carrier foi guilhotinado. Seguis lendo os diários franceses? Se não estou enganado, me disseram que em Württemberg estão proibidos. O processo de Carrier é muito importante e revelou toda a vergonha dos robespierristas. 2. A carta mostra nitidamente a hostilidade do jovem Hegel ao jacobinismo plebeu. Sua peculiaridade, entre contemporâneos alemães, está em seu radicalismo. Georg Forster foi mais longe do que ele, e na prática, Fichte também, e velhos iluministas como Herder e Wieland conservaram, por muito tempo, viva simpatia até pelos extremos da Revolução, mantendo, porém, por toda a vida, a consciência de sua necessidade histórica e vendo nela o fundamento da moderna sociedade burguesa. As ideias de Hegel sobre a sociedade burguesa sofreram, é certo, modificações radicais. No período juvenil de Berna, foco deste capítulo, Hegel vê na Revolução Burguesa, apesar da oposição à política de Robespierre, o fundamento de uma futura renovação da sociedade. Mais tarde, após a crise de Frankfurt, ao compreender mais profundamente a base econômica da sociedade burguesa, passa a entender a Revolução não como impulso e veículo dessa renovação futura, mas como fundamento histórico passado, historicamente necessário, da realidade social de seu presente. Com isso, chega a um entusiasmo atenuado na prática, pela perspectiva histórica, pelos aspectos radicais da Revolução Francesa. Mais adiante, seguiremos esse desenvolvimento de Hegel passo a passo, até o célebre capítulo da Fenomenologia do Espírito. Por ora, importa conhecer concretamente seu estado de ânimo nessa época. Em carta a Schelling, datada de 16 de abril de 1795, Hegel escreve: não creio que haja, para a época, sinal melhor do que este fato de que a humanidade se represente a si mesma. Isso prova que se dissipa o nimbo que aureolava as cabeças opressoras e os deuses da terra. Os filósofos ensinam e proclamam essa dignidade da humanidade, e os povos aprenderão a senti-la, a não pedir direitos humilhados no pó, mas tomá-los por si, apropriando-os. A religião e a política jogaram a mesma carta.
A religião ensinou que o despotismo quis, o desprezo ao gênero humano, a incapacidade deste para qualquer coisa boa, para ser algo por si. Com a difusão da ideia de como tudo deve ser, desaparecerá a indolência de pessoas sentadas, dispostas a aceitar eternamente as coisas como são. 3. Essa carta é interessante por vários motivos. De um lado, mostra o quanto a crítica da razão prática é o ponto de partida do jovem Hegel, diferentemente de suas concepções posteriores, nas quais colocará, no centro da metodologia das ciências sociais, a atenção à realidade e a recusa do dever ser. Kantiano abstrato, Hegel contrapõe aqui, à maneira de Kant, o dever ser transformador ao ser inerte e reacionário. Ao mesmo tempo, porém, sem se preocupar com os fundamentos epistemológicos, ele modifica Kant hermeneuticamente. O dever ser passa a ter significado puramente político-social, embora seu caráter moral kantiano permaneça como base idealista geral. Soma-se a isso que a oposição entre ser e dever não é posta na psique individual, entre empírico e inteligível, como em Kant, mas entre tendências progressistas e tendências reacionárias da vida político-social. Quanto ao conteúdo político-social em si, vê-se com clareza que a luta de Hegel contra a filosofia e a religião dominantes é aspecto ideológico de sua luta da época contra o despotismo em geral. Ao conceber a crítica do cristianismo como elemento da luta geral contra o despotismo feudal e absolutista, Hegel se insere na linha do iluminismo, mais especificamente, nas grandes lutas de classe francesas em torno da religião. Engels assinalou com acerto o caráter essencialmente irreligioso da Revolução Francesa, diferente de todas as outras revoluções burguesas. Enquanto as anteriores, inclusive a inglesa do século XVII, ainda lutavam sob bandeira religiosa, a Revolução Francesa apela a ideias jurídicas e políticas, e se preocupa com a religião na medida em que esta fecha o caminho, sem que lhe ocorra colocar uma religião nova no lugar da velha, como é sabido. A única tentativa nesse sentido, a de Robespierre, terminou em fracasso. 4. Com essa observação, Engels caracteriza a linha fundamental dos fatos nesse campo. Considerando a posição do jovem Hegel, não se deve esquecer o que dissemos sobre a deformação do reflexo alemão desses acontecimentos, consequência do atraso político e econômico. Por mais que os dirigentes revolucionários franceses fossem marcados por preconceitos e ilusões, inclusive no problema religioso, eles agiram como políticos conscientes. A relação entre o Estado revolucionário francês e a Igreja Católica foi determinada pelo papel desta como centro ideológico e organizativo da contra-revolução monárquica, e pelo fato de que os principais políticos compreenderam, ou ao menos pressentiram, que a influência da religião católica nas massas camponesas só se poderia extirpar decretando sua supressão. A caracterização de Engels confirma-se quando seguimos, em detalhe, as reviravoltas e oscilações desse problema durante a Revolução. 5. Os historiadores burgueses dos movimentos religiosos na Revolução costumam superestimar sua importância real. Mathiez, por exemplo, exagera as relações entre a conspiração de Babeuf e os teofilantropos, embora de sua própria exposição, e dos fatos que fornece, se depreenda claramente que Babeuf e seus companheiros usavam as reuniões moral-religiosas daquela seita apenas como cobertura relativamente segura para suas próprias reuniões. 6. Pelos documentos publicados por Aulard e Mathiez, vê-se também que a luta de Danton e Robespierre contra as concepções religiosas de Hebert, Chalmette etc. tinha fundamento político, o temor de que a agitação extremista empurrasse os camponeses para a contra-revolução monárquica. Mesmo a tentativa de fundar uma nova religião, o culto do Ser Supremo, empreendida por Robespierre no fim de seu governo, embora traga matizes rousseauianos e ilusões sobre as perspectivas da Revolução Democrático-Burguesa, é, em essência, um ato político, não religioso. É a ação de um político desesperado numa situação sociologicamente desesperada. O fato de Robespierre ter colocado cada vez mais a moral no centro do terror jacobino reflete sua luta desesperada contra as tendências capitalistas desencadeadas pela própria Revolução, tendências que empurravam inevitavelmente a liquidação da ditadura plebeia e a ditadura aberta da burguesia, isto é, ao termidor. O terror em nome da virtude republicana, contra todas as formas de degeneração e corrupção, é, em Robespierre, o aspecto ideológico da defesa do modo plebeu de conduzir a revolução democrático-burguesa, não só contra a contra-revolução monárquica, mas também contra a própria burguesia.
que essa política se baseasse em ilusões e que a ditadura jacobina, uma vez cumprida sua missão, salvar a revolução da intervenção estrangeira pela mobilização de massas plebeias, tivesse de cair. Não contradiz o caráter predominantemente político dos atos de Robespierre no último período de seu governo, inclusive na questão religiosa. Quando, pois, Robespierre afirma, em discurso à Convenção de 5 de fevereiro de 1794, que se faz uma contra-revolução moral para preparar uma contra-revolução política, tem razão, descontadas suas inevitáveis ilusões. 7. Seu esforço por fundar uma nova religião, a do Ser Supremo, baseia-se na convicção de que, para assegurar e continuar a revolução, é preciso criar, nas concepções morais do povo, uma base ampla que contraponha tanto a agitação da Igreja contra-revolucionária quanto a decomposição e a corrupção que partem da burguesia. 8. No curso das oscilantes lutas de classe decorrentes do Termidor, surgem na França diversas seitas que também visam sustentar o espírito republicano por meio de influência moral religiosa sobre as massas. A mais importante é a dos teofilantropos. Composta de republicanos moderados, a seita chega a influenciar, por um tempo, certos membros diretores de ideias republicanas. Parte-se do fato de que as antigas religiões são inadequadas para transformar os costumes num sentido republicano e de que, sem tal reforma moral, a República ficaria sem apoio de massas nos costumes populares. O próprio Robespierre via, nas grandes festas populares e na introdução de costumes republicanos nos acontecimentos decisivos da vida, nascimento, casamento, funeral, meios importantes para influir moral religiosamente no povo. No discurso à Convenção citado, fala longamente da importância das solenidades populares gregas, sobretudo da atividade autônoma do povo nelas. Conclui abrindo a perspectiva de que tudo isso possa repetir-se e ampliar-se na França. Um sistema de tais festas seria, ao mesmo tempo, o mais suave laço de fraternidade e o mais poderoso instrumento de regeneração. 9. É natural que esses aspectos exteriores da renovação religiosa tenham um papel bem maior nos movimentos sectários pós-Termidor do que em Robespierre político. Já observamos que historiadores como Aulard e Mathieu superestimam a importância desses movimentos. Para nossa problematização, porém, não importa tanto sua relevância real na França revolucionária, mas sim a forma de sua recepção na Alemanha atrasada e, em especial, a influência sobre o jovem Hegel. Não possuímos prova direta de que Hegel se tenha interessado profundamente por essas correntes religiosas na França revolucionária, mas a probabilidade de que as conhecesse é extraordinariamente grande. Mathieu 10 oferece detalhada bibliografia dos jornais que publicaram artigos a favor ou contra os teofilantropos. Entre esses jornais estão o Deutsche Merkur, o Mercúrio Alemão de Wieland, uma das publicações mais lidas na Alemanha, e a Minerva, de Archenholz. Desta última, sabemos com certeza que Hegel a lia. 11. E como também sabemos que durante a estadia na Suíça, ele leu, com extremo cuidado, as mais diversas publicações francesas, é inverossímil, dado seu interesse pela renovação moral religiosa da humanidade, em conexão com a Revolução, que nada soubesse dos movimentos religiosos então em curso. Mais importante do que essa ligação externa é a interna. Quando tratarmos da concepção hegeliana da antiguidade, veremos, em detalhe, a grande importância que ele atribui às festas populares gregas e à atividade autônoma do povo nelas e na religião grega em geral, ideias em estreito contato com o discurso de Robespierre. Quanto à ideia de influenciar de modo geral, os costumes mediante uma nova religião a ser criada sobre a base da renovação da antiguidade, pode-se dizer que essa questão está precisamente no foco do interesse de Hegel nesse período. Como a maioria dos idealistas alemães de então, Hegel considera a renovação moral do povo menos como consequência da revolução do que como sua premissa. Essa concepção já fora formulada por Schiller nas cartas sobre a educação estética, cujas impressões no jovem Hegel já mencionamos. Mas a concepção de Schiller é pessimista, por considerar a renovação moral do povo um pressuposto inevitável da revolução, ele desespera de sua possibilidade. Ainda que veja como necessidade histórico-moral a eliminação do sistema feudal absolutista alemão. É característico em Schiller que ele considere impossível toda ação educativa do Estado nessa matéria. O jovem Hegel se distingue de Schiller por seu otimismo quanto à possibilidade de um período revolucionário de renovação da humanidade, no qual a liberdade e a virtude renasçam. Por isso, a religião tem papel tão grande em sua concepção idealista juvenil.
Hegel percebe, aqui também de acordo com a ética e a teoria social de Kant, que o Estado só consegue impor aos cidadãos a obediência externa à lei, a legalidade, não a moralidade. Mas como ele pensa que a solidez de um regime depende das raízes que lança nas convicções e nos sentimentos morais dos cidadãos, busca, na história, os fatores que determinam essas convicções e descobre na religião o mais eficaz de todos. Assim, em seu estudo mais importante do período de Berna, a positividade da religião cristã, ao falar da relação do cidadão com o Estado, afirma: o Estado não consegue levar o cidadão a servir-se dessas instituições senão pela confiança nelas que tem de suscitar. A religião é, sobretudo, o meio de suscitá-la, e o fato de ela ser capaz de satisfazer a seu fim depende do uso que o Estado faça dela. Esse fim está claro nas religiões de todos os povos, as quais coincidem em produzir o ânimo e a consciência, o que não pode ser objeto de leis civis. 12 vê-se, nessas linhas, o que há de teológico nos escritos juvenis de Hegel. O jovem Hegel pensa que os pontos de inflexão decisivos da história, a passagem da liberdade antiga ao despotismo medieval e moderno, e a esperada passagem desse despotismo a uma nova liberdade, estão profundamente ligados a inflexões religiosas, que tanto a democracia quanto o despotismo necessitam de religiões adequadas aos seus fins para subsistirem duradouramente. O que dissemos basta para deixar claro que a maneira como Hegel coloca metodologicamente a questão da religião futura, e suas relações com a renovação da antiguidade, é aparentada às ilusões dos revolucionários franceses e aos esforços moral-religiosos que se produzem no seio da Revolução. É consequência da especificidade alemã de Hegel que, na juventude, ele tenha reagido com tanta intensidade a esse aspecto, no fundo marginal, do desenvolvimento ideológico da Revolução Francesa. Mais adiante veremos que mesmo desse ponto de vista lateral, foi capaz de compreender momentos objetivamente importantes do desenvolvimento social. É traço essencial do idealismo filosófico superestimar desmedidamente o papel histórico da religião, e essa superestimação atravessa todo o desenvolvimento de Hegel. Como veremos, ele revisará radicalmente mais tarde suas opiniões juvenis sobre grandes questões da concepção da história. Entretanto, já nos cursos de Berlim sobre filosofia da história, ao tratar da Revolução de 1830, ele retorna à mesma problemática. Ali, polemiza com o liberalismo da Europa Ocidental e diz: pois é um princípio falso de que as cadeias do direito e da liberdade possam romper-se sem a libertação da consciência, o princípio de que seja possível uma revolução sem reforma. 13. Como se vê, o ponto de partida metodológico do jovem Hegel, quanto à eficácia histórica das religiões, o acompanha, ainda que com grande mudança de conteúdo, por toda a vida. Trata-se de uma herança insuperável do idealismo filosófico. Apesar disso, a tese de que existe um período teológico do jovem Hegel é, como vimos, uma lenda forjada por apologistas reacionários do imperialismo.